Olá, galerinha do sexto ano, eu sou a professora Alana. Hoje nós iremos pausar um pouquinho o nosso conteúdo, pausar um pouquinho a nossa matéria lá do módulo 4 e vamos fazer uma revisão, porque a nossa prova do terceiro bimestre está chegando. Ok, pessoal? Então, nessa revisão do terceiro bimestre, nós vamos voltar no conteúdo do módulo 3, ok? Nós iremos estudar não, né? Relembrar, na verdade, a Grécia Antiga, Roma Antiga e a África Antiga, ok? Bem, então, vamos projetar aqui o nosso livro. Vai começar a projeção. Bem, vamos lá então. Capítulo 8, Grécia Antiga. Vamos aqui ampliar um pouquinho, né? Isso aqui. Vamos ampliar um pouquinho para a gente relembrar, né? O que diz esse conteúdo, esse capítulo para a gente. A civilização que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. As cidades gregas eram independentes e cada uma tinha sua própria forma de governo. Só dessa frase já deu para a gente lembrar um conceito, né, de cidades-estados, que são exatamente isso aqui, ó, pessoal. Vamos grifar. Aqui, ó. Vamos lá. Cidades-estados, né? Cidades gregas eram, então, independentes e cada uma tinha a própria forma de governo. Traduzindo, cidades-estados, né, galera? Bem, nesse capítulo vamos conhecer as características de algumas cidades gregas da antiguidade. Entre elas, Esparta e Atenas. Bem, então vamos conhecer, né, Esparta e Atenas e como a sociedade grega se formou. Na primeira parte, né, logo aqui na página 278, é isso? 278? Deixa eu conferir isso, 278. Nós temos aqui, então, deixa eu ampliar mais um pouquinho, a formação, né, do que mais tarde viria a ser a Grécia, né? Então, a formação da civilização grega. Lá no capítulo 7, né, nós vamos ver que a civilização grega ela tinha conhecimentos, né, vastos. A filosofia, por exemplo, né, ela nasce na Grécia, a questão da democracia, né, que nós vamos ver mais à frente, as Olimpíadas, o teatro, né, os gregos criaram a tragédia, criaram a comédia, dois gêneros teatrais dos quais nós ainda temos até os dias de hoje, né? Então, todas essas criações gregas mostram, né, como era um território rico, né, uma civilização rica. E, né, os gregos ocuparam vários territórios, né, principalmente seguindo ali, né, as margens, né, a costa do mar Mediterrâneo, o Adriático, o Jônico, Egeu, Negro, Mármara. E aqui tem um pouco, né? Aqui tem um mapa que mostra bem, né, onde essa civilização grega vai se estabelecer. Na verdade, aqui a gente chama de Magna Grécia, né? A Grande Grécia, porque ela vai se espalhar, na verdade, por vários continentes, né? Norte da África, Europa e Ásia, né? Bem, os estudos arqueológicos que nós temos contato com a civilização grega, eles surgem ali, né, datam, né, de artefatos arqueológicos de cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, é uma civilização com milênios, né, de história. E aí, pessoal,
Um dos primeiros locais onde se tem vestígios, né, de civilizações gregas, chamados proto-gregos, que são povos que vão dar origem ao povo grego, né, porque o povo grego, na verdade, o grego, ele é a junção de vários povos, né, como, por exemplo, os micênicos, né, a sociedade minoica, e por aí vai. Vamos conhecer, então, um pouquinho dessas civilizações. Conhecer, como eu falei, não, né? Relembrar alguma dessas civilizações. A principal ilha, né, desse início de formação dos gregos foi Creta, tá? Onde se desenvolveu, né, a sociedade cretense, né, que se organizava em palácios, né? Essa era a principal característica administrativa, né? Palácio de Knossos era o maior deles, né? Nesses palácios, vocês devem lembrar que era toda a unidade social e administrativa daquele povo, né? Então, no palácio você não tinha só a moradia, né, do governante, do rei, no caso, você tinha também toda uma questão religiosa, esportiva, que girava em torno, né, do dia a dia, ou seja, do cotidiano daquele palácio. A vida social daquela cidade, ela era pautada no palácio, né? Uma civilização importantíssima, né, que vai dar origem também aos gregos, lembrando que os gregos, eles são uma mistura de povos, né, aqui nós estamos relembrando os principais deles, né, é a civilização creto-micênica, né, enquanto os minoicos, né, que são exatamente os chamados, né, os que se desenvolveram nos palácios, né, de Knossos, por aí, né, os minoicos se desenvolviam na ilha de Creta, né, os cretenses, né, a península balcânica estava sendo ocupada pelos indo-europeus, entre eles os jônios, eólios e os aqueus, ou seja, o grego é uma mistura dessa galera toda, pessoal. Bem, os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos, Tirinto e Micenas. Vamos falar um pouquinho dessa sociedade micênica, pessoal. Olha aqui, olha que interessante. Vamos grifar aqui, ó. Vamos lá. Os micênicos realizavam o comércio marítimo com os povos da região, entre eles os minoicos, né? Aqueles lá que nós vimos acima que se organizavam em palácios e por aí vai, né? O intercâmbio cultural, isso aqui é bem importante, ó. O intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses, né? Cretenses, gente, são exatamente entre os micênicos e os cretenses são os minoicos, tá? Eles aparecem com esses dois nomes, então sempre que a gente estiver falando de minoicos, a gente pode se referir a eles como cretenses também, porque eles são originários da ilha de Creta, tá? Bem, continuando aqui. Vamos lá. Epa. Ih, eu acho que a minha canetinha desativou. Pronto, voltou. Deu origem à chamada civilização creto-micênica, exatamente, né? Essa civilização, a junção dessa civilização, né, minoica, também chamada de cretense, junto com a micênica, deu origem, né, ao principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. Então, lembrando que os gregos, eles são essa mistura de povos, principalmente dos cretenses, também chamados de minoicos, ok? E os micênicos. Então, para não confundir, vamos chamar os minoicos de cretenses, ok? Dica, hein? Hashtag fica a dica. Bem, seguindo aqui, vamos lá.
Pessoal, lembrando que nós vamos dar ênfase, né, aos pontos mais importantes de cada capítulo, tá? É uma revisão, para a gente relembrar aqui um pouquinho, né, dos conteúdos. Bem, vamos lá. Polis espartana. Lembrando que polis, pessoal, é o nome dado às cidades-estados gregas, tá? Então, vamos lá aqui, ó, vamos grifar. Organizada com base no militarismo. Pessoal, essa é a característica fundamental de Esparta. Esparta era baseada no militarismo, ó, tipo de organização de governo com base no poder dos militares. Os espartanos eram basicamente guerreiros, pessoal. Bem, vamos lá então. Como é que era formada então essa sociedade guerreira? Tá? Qual era o papel de cada pessoa nessa sociedade? Bem, a guerra, né, era uma atribuição masculina. Então, desde muito jovens, né, na verdade, na infância, as crianças já eram, né, doutrinadas a seguir, né, o caminho da luta. Então, desde muito jovens, os espartanos, eles eram inseridos, né, nessa lógica guerreira, nessa lógica militar. Então, eles, desde muito pequenos, aprendiam pouca coisa, né, as primeiras letras, no caso, eles aprendiam o básico, né, da educação escolar, vamos dizer assim, e logo se dedicavam a exercícios de guerra, a combates, e por aí vai. Bem, aqui, né, seguindo aqui a página, só um minutinho, deixa eu voltar, aqui, pronto, vou botar a mãozinha que fica mais fácil. Aqui, então, no capítulo, né, nessa página 281, é isso? Confirmando só. Isso, 281, tá aqui. Nós vamos ter a divisão da sociedade espartana, né? Lembrando que os esparciatas eram sempre a elite da sociedade, ok? Os ilhotas eram as pessoas que eram aprisionadas, né? Enfim. Bem, vamos dar continuidade aqui, então. Vamos ao ponto principal de Esparta, né? Que é exatamente a educação espartana, né? E esse é o ponto interessante para a gente aqui. Vou botar até de outra cor. Aqui, ó. A educação espartana. Pessoal, qual era o papel de cada um nessa sociedade? Entre 7 e 60 anos de idade, os homens eram obrigados a prestar serviços militares em Esparta. E as mulheres? Qual era o papel das mulheres nessa sociedade espartana, pessoal? Bem, as mulheres, por mais que elas não fossem para a guerra, né, elas tinham sim um papel fundamental na sociedade espartana, porque elas eram as responsáveis, né, por gerar os guerreiros espartanos, né? Então, elas tinham ali um papel de estarem sempre saudáveis para poderem, né, levar para Esparta pessoas aptas a guerrear. Por que Esparta tinha essa, como é que eu posso dizer, essa constante na guerra, né? Por que Esparta era sempre muito ligada à guerra? Por causa dos vizinhos, né? Esparta, ela era relativamente pequena e dominava povos muito maiores do que ela. Então, isso meio que obrigava Esparta, né, a sempre se manter atenta, sempre se manter alerta, porque a qualquer momento ela poderia, né, ter um desses povos dominados por ela se revoltando e, portanto, eles teriam que entrar em guerra a qualquer momento. Olha aqui, ó, pessoal, os homens tinham
que cumprir, né, obrigações militares desde a infância, como nós já vimos aqui, né, a partir dos 7 anos. E as mulheres, embora não fossem militares, eram também incentivadas a praticar atividades físicas e serem fortes de modo a gerarem filhos saudáveis para a sociedade espartana. Bem, pessoal, então essa era a lógica, né, da sociedade espartana. Bem, seguindo aqui. Prontinho, vamos lá. Vamos entrar agora na polis de Atenas, né? Lembrando que Atenas é o berço da democracia, tá, pessoal? E aí, essa era a sociedade que tinha um governo, né, da aristocracia, um governo de uma elite, né? Eles se achavam os melhores, né? Em grego, aristói, né? Por isso aristocracia, eles eram os eupátridas, né? Os grandes proprietários rurais eram chamados de eupátridas e se achavam os melhores, por isso aristocracia, porque os melhores em grego se chama aristói, nome que nós utilizamos até hoje, né? Aristocracia. Bem, aqui depois vem, né, toda a divisão social da Grécia, né? Os artesãos e comerciantes tinham uma posição de destaque na sociedade, tá? E aí, chegamos aqui a um ponto interessante, a Revolução Política. Vamos marcar aqui, ó. Vamos lá. Como aconteceu isso? Vamos lá. Foi uma insatisfação, né, gerada entre os guerreiros. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecido como Revolução Política, foi fundamental no processo de mudanças no modo de organização política de Atenas. E é aí, né, que a aristocracia vai começar a perder poder, porque os soldados atenienses vão começar a se revoltar, né, em busca de igualdade, né, aqui, ó, criando em si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, que era defender Atenas, né? Então eles vão reivindicar não só igualdade no campo militar, mas também eles vão querer igualdade no campo político. E é devido a isso, né, devido a essas revoltas populares, que vai surgir aqui, ó, pessoal, a democracia. Ok? O que é democracia, pessoal? A democracia é o poder do povo, né? E foi na Grécia que surgiram os primeiros mecanismos para esse povo se manifestar, ok? A democracia, aqui, ó, a democracia é a forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam sobre os assuntos da cidade. Né? O ostracismo, por exemplo, é um mecanismo democrático que sempre que alguém estiver colocando em risco a democracia, né, essa pessoa era expulsa da cidade por 10 anos, tá? Exatamente para que ninguém, né, tomasse o poder, a não ser o povo, né? O povo é que tinha que ter o poder, né? O cidadão ateniense. E aí, pessoal, a gente precisa conversar sobre o conceito de cidadania, ok? Todo mundo era cidadão em Atenas? Não, né, pessoal? Nós vimos que não, nem todos eram considerados cidadãos em Atenas. Para ser cidadão em Atenas, você teria que ser homem, ok? Filhos de pai e mãe ateniense.
Ou seja, mulheres, escravos, crianças, obviamente você tinha que ser adulto, né? Também. Crianças, estrangeiros, todos esses estavam excluídos da cidadania ateniense, ok? Então, o papel da mulher ateniense, ele é muito restrito à vida privada, ok? Vamos lá, então, passando para a próxima página. E aqui nós temos um exercício bem interessante de comparar a democracia ateniense com a democracia que nós temos atualmente, né? Lembrando que a democracia ateniense era direta, ou seja, as pessoas se reuniam na praça, né, na ágora, e decidiam sobre os rumos que deveriam ser tomados na cidade, e a nossa democracia atual não, né? Ela é representativa, nós elegemos representantes que vão tomar as nossas decisões, né? Então, isso é um ponto importante da gente relembrar. Bem, existem, né, alguns pontos importantes também do capítulo, que nós conversamos em sala, né, quando nós estávamos dando esse conteúdo, como, por exemplo, a questão da escravidão por dívidas, né, muito comum em Atenas. Era exatamente quando uma pessoa não conseguia quitar, por exemplo, as suas dívidas, e para isso ela era sentenciada, né, a servir, né, aquela pessoa a qual ela estava devendo durante um período determinado, até que aquela dívida fosse quitada, né, e por aí vai. Bem, pessoal, então é isso. Relembramos aqui os principais pontos do capítulo, tá? E agora vamos iniciar o próximo, que é Roma Antiga. Já estava chegando em Roma, voltei. Bem, vamos lá, vamos iniciar Roma. Bem, vamos lá. Aqui, ó, Roma Antiga. Vamos ampliar aqui, porque esses textos sempre dizem muito sobre o capítulo. Outra civilização que desenvolveu, né, na região do Mar Mediterrâneo na Antiguidade foi a dos romanos. Assim como alguns dos povos que já estudamos, os romanos também tinham políticas expansionistas, né, o que possibilitou o contato deles com diferentes povos. Nesse contato, Roma assimilou diferentes culturas e as transformou, né, resultando em costumes, práticas, políticas e legislações que influenciaram muitos povos ao longo do tempo, inclusive a gente aqui, né, pessoal? E continua influenciando até os dias atuais. Bem, esse aqui é o Coliseu, né, um dos símbolos de Roma. Vamos lá. Vamos iniciar os pontos principais aqui desse capítulo. E eu estou ampliando, peraí. Vamos lá. Origens de Roma, né? Roma também é uma fusão de vários povos, tá? De diversas origens. Aqui, ó. Habitada por povos de diversas origens, entre os quais se destacavam os italiotas, né? Que eram latinos, sabinos e samitas, e os etruscos, né? A junção desses povos que estavam ali na Península Itálica vão dar origem ao romano, né? E aí ela vai ser fundada ali às margens do rio Tibre, tá? No Mar Tirreno. E ela vai ter três períodos, né, muito bem definidos, que é a monarquia, a república e o império, né, que é a parte mais conhecida. Vamos começar, então, com o período monárquico, tá? Como é que funcionava essa organização? Se eu pedir, por exemplo, uma pirâmide da sociedade, né? Aqui, pessoal, tem um ponto
que nós falamos muito em aula, mas vale a pena a gente relembrar, que é exatamente esse aqui, ó, pessoal. Essa troca aqui, ó. Então, seria patrícios, plebeus, clientes e depois os escravos. Por quê, pessoal? Os patrícios, né, eram considerados descendentes dos fundadores de Roma, eram os grandes proprietários de terra, eram a elite. Logo depois vêm os homens livres, que formavam a massa, né, de trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Não tinham, né, nesse período, direito à participação na política. Mais tarde, eles ganharão direito a participar da política. Depois dos plebeus, vamos colocar aqui os clientes, porque eles também eram uma subdivisão dos plebeus, vamos dizer assim, mas é que eles viviam sob a proteção física, econômica e jurídica de um patrício, e que deviam fidelidade e respeito, né, do qual eles serviam. Então, numa sociedade, eles não eram livres, vamos dizer assim, né? Na verdade, eles não eram escravizados, mas eles dependiam do seu sustento de outro grupo social, ao contrário dos plebeus, né? Que, bem ou mal ali também, né? Conseguiam se sustentar. Muitas vezes tinha ali a questão também da escravidão por dívida em Roma, isso também rolava, e por último, os escravos, né, que eram plebeus endividados e prisioneiros de guerra. Aqui, olha a escravidão por dívida entrando na história. Plebeus endividados se tornavam escravos, ok? Escravidão por dívidas. Bem, depois vem o período republicano, né? E aqui estão as instituições republicanas, o Senado, a Assembleia do Povo, a magistratura, que vale a pena dar uma lida, né? Que cada um fazia. Aqui a gente só está relembrando a importância. Guerras púnicas, né, pessoal? Guerras púnicas, vamos lá. Quem eram os púnicos, né? Os púnicos eram os cartagineses, pessoal. Cartago, na verdade, era uma província fenícia, né? E tanto Roma quanto Cartago eram cidades que tinham intenções expansionistas e comerciais, e começaram a entrar em atrito, né? 3 guerras ocorreram entre, né, esses dois povos. A terceira e última, né, deu a vitória aos romanos. E assim Cartago vai perder a sua hegemonia, né, ali no Mediterrâneo. Bem, aqui vai continuar falando da questão das guerras, né? Só que dessa vez conflitos internos de uma população plebeia que vai começar a reivindicar, né, os seus direitos, e aí vai rolar também um aumento da escravidão, porque Roma vai entrar, né, numa onda expansionista muito grande, e isso vai gerar um número enorme de escravizados que vão ser levados a Roma e vão inverter, né, a lógica. Roma vai passar a ser uma cidade de serviços sustentada pelo trabalho escravizado, ok? E os conflitos sociais vão começar a ganhar força. Sendo assim, os plebeus começam a conseguir, né, leis favoráveis a eles, porque eram os plebeus que faziam parte do exército romano, e esse exército romano está ficando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, então essa galera começa a ser ouvida, né? Então,
Tribunato da Plebe, Lei Canuleia. Lei Canuleia, por exemplo, é uma lei que permite agora o casamento, né, de plebeus com patrícios, enfim, várias leis que vão surgindo para tentar abafar, né, essas revoltas populares. E aí aqui vem uma importantíssima, gente, que é a tentativa de reforma agrária. Os patrícios, né, eles tinham as melhores terras e aos plebeus ficavam, né, restritos pequenos lotes, muitas vezes que não eram produtivos, o que fazia com que essa galera vivesse endividada, né? Então, muitas vezes eles entravam em conflito, muitos deles pertencentes ao exército, e aí começou, né, a se pensar uma ideia de reforma agrária, né? Os irmãos Graco, né? Vamos grifar aqui, ó, o Tibério e o Caio Graco, eles vão tentar, por exemplo, implementar uma reforma agrária em Roma, né? O que é reforma agrária? É exatamente essa divisão de terras entre essa população, ok? E aí, a crise, né, e o fim da República e o início do Império. Por que isso vai rolar, pessoal? Porque os militares estão cada vez mais populares devido, né, Roma está se tornando uma máquina de guerra, e os generais romanos, né, dos exércitos romanos, vão começar a ganhar o apoio popular e vão dar um golpe na República e vão iniciar a fase imperial. Ok, galera? Bem, um ponto importante, né, aqui, ó, é a questão feminina, né? As mulheres patrícias e as mulheres plebeias. As mulheres patrícias, elas viviam, né, para a família, elas não podiam sair desacompanhadas, elas deviam obediência a um homem, né, que era o líder, o chefe daquela família, elas não tinham nem mesmo direito de escolher os seus maridos. Já a mulher plebeia, ela tinha uma liberdade, uma autonomia um pouco maior, porque ela podia trabalhar, né? Então ela via outras pessoas, circulava em outros ambientes, o que a mulher patrícia não tinha, né, esse privilégio. Bem, sendo assim, agora vamos para o último capítulo, né? São as civilizações da África Antiga. Esse capítulo, né, vai falar assim: o continente africano era habitado na antiguidade por diferentes povos, com modos de organização política e social diversos. Nesse capítulo, vamos estudar alguns desses povos, entre eles os que formaram os reinos de Kush, Garamantes e Axum. Bem, aqui já tem um ponto muito importante, ó. Organização política e social diversos. Ok? Gente, a África é um continente gigantesco, com inúmeros povos, com diferentes línguas, diferentes culturas, mas com todas as diferenças existem semelhanças, né? E uma das principais semelhanças existentes nesses reinos, né, africanos da antiguidade é exatamente que, por mais que existissem diversas formas de organização política, né, aqui, logo nesse primeiro texto, vai falar que eles se organizavam através de aldeias, reinos, impérios, então eram diversas formas, né, de organização política, organização política e social. A semelhança, né, marcante entre eles era exatamente essa daqui, ó, pessoal. Mas todas, das mais simples às mais complexas, se organizavam a partir da fidelidade ao chefe e as relações de parentesco. Pessoal, então, não importa
se era uma pequena aldeia ou um grande império. Tudo girava, né, da mais simples à mais complexa organização, né, política, girava em torno da fidelidade ao chefe e das relações de parentesco. Isso aqui é um ponto importantíssimo, porque a gente precisa falar dessas civilizações antigas africanas, né? Outro ponto importante é exatamente a definição, pessoal, de matriarcado e patriarcado, tá? É bom a gente ter em mente isso. Matriarcado, modo de organização social e política com base na liderança das mulheres, e o patriarcado com base na liderança dos homens, porque na África essa era uma relação muitas vezes dividida, né? Era um papel muitas vezes dividido, como por exemplo no reino de Kush, ok? Bem, pessoal, esses são os pontos principais do módulo 3, né? Alguns deles vão cair na nossa provinha, tá? Então vale a pena dar uma lida nesses 3 capítulos com atenção, com carinho, e tudo vai dar certo. Bem, vamos voltar aqui então para a apresentação para eu me despedir de vocês. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro, ok? Tchau, tchau.